Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Presságio das Pedras, que é o segundo livro da série Caprichos do Destino, é a continuação de Quando a Sorte Sangra. Então, o River, ele é o filho da Sable e do Taurin, os protagonistas do primeiro livro, e ele tem dons diferentes dos que a mãe dele tinha, também ligados ao destino. Então, ele consegue falar com espíritos, ele tem visão da morte das criaturas, pessoas, enfim, ao tocar nos ossos deles. Enquanto isso, nós temos a Homem, que ela é uma das beijadas pelo destino, que vive nas terras selvagens sem a mãe ou as irmãs, porque no primeiro capítulo, quando nós vemos o nascimento do River, nós vemos o nascimento da Homem e das irmãs, são trigêmeas, mas por algum motivo, quando a história começa, ela não sabe que ela tem irmãs, ela não sabe o que aconteceu com a mãe dela, enfim. E ela usa pedras para proteção, para saber o futuro. Eles nasceram no mesmo dia e eles são ligados pelo destino de alguma forma. Após o aniversário de 17 anos, o River escuta o destino dizendo que ele deve encontrar o presságio das pedras. Quando ele vai para a forca, para a comemoração do solstício, um espírito de uma mulher aparece, guia ele pela floresta e o leva para fora da barreira até as terras selvagens. Só que lá ele é capturado por puristas, que são meio que... Foi um movimento que começou quando a Sable se tornou rainha, e eles são contra a miscigenação entre bruxas e humanos. Só que ele é salvo pela Homem, que vive nas terras selvagens, cujas pedras ficavam falando para ela ir até o rio, e lá ela encontra o River sendo atacado por esses homens. Ele percebe que ele não consegue usar a magia dele dentro das proteções da Homem, só que o espírito dessa mulher continua aparecendo, guia ele para um lugar no rio, onde provavelmente os ossos dela estão enterrados, para que ela possa ver a sua morte. E em seguida guia ele, a Homem, para duas garotas iguais, que são as gêmeas dela, a Sky e a Lyric, das quais o fundador da vila, o Edward Smith, sabia, só que por algum motivo ele manteve as três escondidas em três vilas separadas, sem falar de uma para outra. Enquanto isso, a Sable e o Taurin seguem procurando o filho deles incansavelmente, por motivos óbvios. Todos eles acabam se encontrando no leito do rio quando o River vai buscar os ossos daquele fantasma, que ele percebe se tratar da mãe das trigêmeas, para entender como tudo isso começou, enfim. Só que lá ele descobre que os ossos foram levados e ele usa o poder dele para ir até o mundo dos espíritos para procurar os ossos. E ele descobre que eles estão queimando na casa do Edward Smith. Só que o fantasma guia ele e ele consegue pegar um único osso que revela toda a verdade, que no caso a mãe delas, assim como as duas irmãs, a mãe delas também era uma trigêmea. Então as três foram mortas pela Judith, a esposa do Edward Smith, que disse ao marido que elas estavam tentando tomar o controle de todas as vilas, enfim. E as irmãs, no caso a Homem, a Sky e a Lyric, foram separadas propositalmente com algum objetivo que a gente ainda não sabe qual foi. A Sable percebe que eles estão lidando com magia negra, bruxas perigosas, então ela meio que convence todo mundo a voltar para o setor 13 para falar com as bruxas, decidirem os próximos passos. E ali eles descobrem que o fundador das vilas foi o primeiro purista a ser banido, consequentemente o mais violento, coisa que aconteceu logo quando a Sable foi coroada. E além disso, ele é irmão do assassino de bruxas que ela enforcou lá no comecinho do primeiro livro. E o terceiro irmão permanece no reino liderando os protestos puristas. A Sable vê que o River e as trigêmeas estão interligados de alguma forma, inclusive o destino dele e o da Homem é o mesmo, da mesma forma que o dela e o do Taurin é o mesmo, só que a magia dos quatro está ligada pelo destino. Então, juntos eles são praticamente imbatíveis, mas se um deles for perdido, todos podem ser destruídos com a maior facilidade. Eles percebem que existe uma outra bruxa do destino, que eles ainda não conhecem, mas cuja magia só funciona em outros bruxos. E essa bruxa conseguiu trazer a alma da Cyril, a mãe da Sable, a avó do River, de volta. A alma da Cyril estava diretamente com o destino.
Mas a Cyril está criando meio que um exército de almas sombrias e homens para marchar contra o reino de Nautilus. E assim, eles trazem a ela, que é a avó da Sable, a mãe da Cyril, pedem a autorização da deusa, né, a ajuda da deusa, para pedir a ajuda da sacerdotisa da terra. E ela fala sobre uma profecia de uma batalha entre os beijados pelo destino e os sombrios. Então, nós vemos que essa profecia está acontecendo agora. Durante a batalha, a gente descobre que o encantador de bruxas era o Sebastian, que é o filho do Edward e da Judith. Só que o River consegue resolver a situação com ele e com a Cyril também, usando o poder do destino, da mesma forma que a Sable fez no primeiro livro. Mas a Homem vê que eles estão perdendo, que são muitas pessoas, que o exército de Nautilus não vai dar conta, e usa toda a magia dela para derrubar uma montanha que destrói o exército completamente, só que também faz com que ela esgote a magia dela. Mas o River consegue usar o poder dele para manter o espírito dela ali, para que não aconteça nada com ela. Dali em diante, a gente só vê o final feliz de todo mundo no reino. Inclusive, é uma mudança para lidar com os criminosos, já que tudo isso se iniciou com a Judith, porque ela sempre viveu nas terras selvagens e ela teve a vida dela destruída porque um criminoso exilado chegou lá. Então, assim, foi uma solução. Eles tiveram que achar uma nova solução para evitar que isso acontecesse novamente. A River e o homem unem as mãos, as bruxas mudam o jeito dividido, elas não vão mais viver em casas por afinidades como água, terra, fogo, vão viver todas em uma única casa. E assim, de maneira geral eu gostei, mas eu confesso que esse segundo livro foi bem mais fraco pra mim do que o primeiro, porque o primeiro eu achei fenomenal, eu favoritei, entrou na minha lista assim de livros da vida. E eu só não abandonei a leitura do segundo por apego aos personagens do primeiro livro que ficavam aparecendo, né? Eu achei cansativo a Cyril novamente ser uma das vilãs mais fortes. Mesmo a alma dela tendo sido levada pelo destino, eles deram um jeito de trazer ela de volta. Tipo, não precisava disso. E também o padrão repetitivo do final, assim, de eles só conseguirem ganhar a batalha por causa da magia do destino, de alguém se sacrificar usando essa magia e ser trazido de volta pelo seu sacrifício. Enfim, gostei muito mais do primeiro do que gostei do segundo, mas ainda assim é uma leitura que vale bastante a pena. Espero que vocês gostem.